Ei, pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Então, dando continuidade aí ao PET 5, nessa aula aqui nós vamos ver referente às semanas 3 e 4. Então, como eu disse para vocês, eu redistribuí, o PET 5 por se tratar tudo de uma matéria só. Nós já vimos então as semanas 1 e 2 e agora nós vamos ver as semanas 3 e 4 do PET 5. E o tema das semanas 3 e 4 é trigonometria no triângulo retângulo e também ângulos notáveis. Então, o que a gente vai precisar de entender, o que a gente vai precisar de saber é o seguinte. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele triângulo, onde nós temos um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Se nós temos um ângulo de 90 graus, a partir disso, a partir desse ângulo aqui, nós conseguimos identificar os lados desse meu triângulo. O lado maior desse meu triângulo, ou o lado oposto ao lado de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E os lados próximos a esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Aqui nessa figura vocês já estão vendo que tem o um nome ali, cateto oposto, cateto adjacente, mas o que significa então cada um desses termos aí? Esse termo cateto oposto e cateto adjacente vai variar de acordo com o ângulo. O ângulo nesse caso que nós temos é o ângulo alfa, que é referente ao ângulo B, aqui olha, ao ângulo do vértice B. E a partir desse ângulo alfa, nós conseguimos identificar os catetos adjacente e o cateto oposto. De uma forma bem simples para entender, o cateto oposto é o que está do outro lado do ângulo, está realmente oposto àquele ângulo. E o cateto adjacente é o cateto, que está pertinho aqui do ângulo, olha. O cateto está pertinho aqui do ângulo. A gente poderia também interpretar da seguinte forma. Se a gente tiver, então, um triângulo retângulo aqui também, onde, nesse triângulo retângulo, o nosso ângulo ficasse aqui, olha. Então, isso significa o quê? Que nesse caso nós temos o cateto adjacente desse lado e o cateto oposto desse lado aqui, porque ele vai ficar oposto de novo àquele ângulo. E a hipotenusa ela continua sendo aqui em cima, porque nós pegamos a hipotenusa como que o lado maior do nosso triângulo, vou colocar a hipotenusa aqui só. O lado maior do nosso triângulo, ou ainda o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus. Então nós temos nós conseguimos demonstrar os três lados do nosso triângulo retângulo dessa forma aqui. Baseado em quê? Nesses nossos dois ângulos diferentes de 90 graus que nós temos. Aí vai depender o cateto oposto e o cateto adjacente de qual ângulo que a gente está levando em consideração. Para a gente montar, então, esses valores de seno, cosseno e tangente, a gente sempre vai pegar o ângulo qualquer, seja o ângulo lá no vértice C ou no vértice B, igual a gente está mostrando nesse nosso triângulo aqui, e considerar que o seno desse ângulo qualquer é o valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno é o valor do cateto adjacente àquele ângulo dividido pela hipotenusa. E já a tangente é um cálculo onde a gente não utiliza a hipotenusa. No caso da tangente, a gente vai pegar o cateto oposto àquele ângulo e dividir pelo cateto adjacente àquele ângulo. Então, nós temos essas três fórmulas de seno, cosseno e tangente que a gente vai precisar de entender. Não diria decorar, tá, gente? Porque a gente precisa realmente de entender a localização do nosso ângulo primeiro, para a gente saber, qual que vai ser o cateto oposto, qual que vai ser o cateto adjacente. Então, a partir dessa noção, a gente vai conseguir identificar, então, e construir os valores de seno, cosseno e tangente desse ângulo qualquer aí, tá? E falando em ângulos, nós temos também os ângulos notáveis, que são esses ângulos aqui que nós temos. Então, nós temos aqui os ângulos de 30, 45 e 60. E como que eu vou descobrir os ângulos de 30, 45 e 60? Tem uma musiquinha. Então, eu não sei se eu vou me arrepender de fazer isso aqui, mas vamos lá. A gente tem uma musiquinha para poder entender toda essa tabela dos ângulos notáveis aqui, com os valores de seno, cosseno e tangente nessa sequência. Então, vamos pensar o seguinte, olha, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2.
A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, através dessa musiquinha, vocês conseguem encontrar essa musiquinha só pesquisando no YouTube aí. Procura lá, musiquinha ângulos notáveis, que vocês vão achar ela em diversos modos. A musiquinha diz mais ou menos o seguinte, olha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai dividir por 2, seguindo a lógica do seno e cosseno com os valores de 45, 60, 30, 45 e 60. Então, olha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3, então a gente vai ter que colocar a raiz quadrada no 3, e também no 2, e também aqui no 2. Agora, a tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e depois 1 raiz de 3. Então, a tangente a gente parte direto com os valores dela mesmo, de 30, 45 e 60, tá? Eu não vou repetir essa canção aqui de novo, porque eu sei que eu não sou um bom cantor. Então, me desculpem aí a vocês por terem escutado isso, mas é só pesquisar na internet, vocês conseguem ter canções muito mais bem distribuídas assim a melodia, sabe, com tons, com ritmo direitinho, ao contrário de mim aqui. Mas aí a gente consegue, a partir dessas musiquinhas, tem outras formas também de entender e até mesmo uma forma de decorar mais rápido isso daqui, porque se eu ficar lá, seno de 30 graus é 1/2, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então a gente perde um pouquinho dessa coisa de ficar muito assim preso. Nossa, eu tenho que decorar isso, eu tenho que decorar isso. Às vezes com uma musiquinha fica mais simples de decorar. Então a gente tem outros artifícios para poder usar nesse caso aí. Então, se nós temos esses casos aqui, como que eu consigo calcular, no caso aqui, os valores de seno, cosseno, tangente? Então, no caso aqui, olha, nós vimos que o seno a gente consegue calcular dessa forma, o cosseno dessa forma, a tangente dessa forma, mas eu posso apresentar uma outra forma ainda para vocês calcularem os valores aqui, olha, de seno, cosseno e tangente. Como? É só a gente pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno, que a gente vai obter a tangente, que a gente vai obter, no caso aqui, olha, seno e o cosseno. Vamos fazer essa divisão, olha, seno, para descobrir então a tangente de 30 graus. Se eu pegar então o valor que eu tenho do seno, que é 1/2, e dividir pelo valor do cosseno que eu tenho, que é raiz de 3 sobre 2, eu vou obter quem? Eu vou obter a tangente, que é raiz de 3 sobre 3 como resultado. Olha, se caso ainda eu fique na dúvida, e isso no caso dos ângulos notáveis, gente, a gente realmente consegue demonstrar isso. Mas se o exercício, por exemplo, lá pedir tangente de, sei lá, 50 graus, a tangente de 50 graus a gente não tem aqui. Mas se o exercício deu, sei lá, os valores de seno e cosseno, a partir desses valores de seno e cosseno eu consigo encontrar também a tangente. Como? Só fazendo a divisão. Nesse caso, nós temos que fazer o quê? Olha, divisão de fração, a gente conserva o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo. Então, nós temos que simplificar ali primeiro, olha, tangente de 30 graus é igual. Esse 2 com esse 2 eu posso simplificar, sobra o valor 1 raiz de 3. Mas, Christian, a gente não viu aqui que é raiz de 3 sobre 3? Mas aí é que tá. Aqui a gente vai ter que racionalizar. Vocês lembram isso lá do 9º ano? Quando a gente tem raiz na parte de baixo da nossa fração, no nosso denominador, a gente não pode deixar ela ali. Então eu tenho que racionalizar multiplicando pelo quê? Por uma fração cujo os dois elementos, o numerador e denominador, são o valor raiz de 3, que é o valor que eu estou querendo racionalizar aqui. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter o seguinte resultado aqui, olha. A tangente de 30 graus, então, olha, é igual a quem? 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Mas espera aí, raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Então, a tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3, olha. É o mesmo valor que está aqui na tabelinha do ângulo notável. Então, qualquer valor de seno e cosseno que você tiver, para descobrir a tangente, é só fazer esse cálculo aí, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, olha, aos nossos exemplos, então. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Olha,
O primeiro exemplo que nós temos é, com base na figura, determine os valores de seno de A, cosseno de A, tangente de A e seno de C, cosseno de C e tangente de C. Então aqui, só para ficar mais fácil, olha, vamos pegar então essa mesma figura, né, já que é o mesmo triângulo que a gente está falando, e primeiro determinar esses três valores aqui, olha, seno de A, cosseno de A e tangente de A. Se eu soubesse fazer uma reta, estava bom, mas aqui. Então nós temos que, quando eu falo de seno de A, eu estou falando do seno do ângulo A. Cosseno de A, eu estou falando do cosseno do ângulo A. Tangente de A, o mesmo raciocínio. Então, para esses cálculos aqui de seno de A, cosseno de A e tangente de A, nós temos valores diferentes. Onde, no caso aqui, eu preciso de descobrir a hipotenusa primeiro, antes de calcular esses termos, porque, olha, eu não consigo fazer o cálculo aqui do seno, eu sei que o seno é o quê? É o cateto oposto, né? Oposto sobre a hipotenusa. Mas, olha, quanto que vale a hipotenusa nesse caso? Não sei. Se eu não sei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo para determinar, então, né, o valor de quanto vale, no caso, a minha hipotenusa. Então, para isso, a gente vai ter que voltar na relação do teorema de Pitágoras, onde nós temos a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Qualquer um dos catetos aqui, B e C, a ordem não vai influenciar, tá, gente? Então, nós temos aqui o valor de A ao quadrado igual ao B, eu vou falar que é o 15 ao quadrado, mais o C eu vou falar que é o 8 ao quadrado. Então, nós temos aqui A ao quadrado igual 15 ao quadrado é 225. Mais 8 ao quadrado dá 64. A ao quadrado é igual 225 mais 64 vai dar 225 mais 64 vai dar o valor 289. Mas aqui eu tenho que fazer o quê? A é igual a raiz quadrada de 289. Ou seja, o nosso valor de A, então, é igual a quanto? Nesse caso aqui, o nosso valor de A é a raiz quadrada de 289, que dá, vamos fazer aqui, raiz quadrada de 289 dá 17. Ou seja, é 17, a nossa unidade aqui é centímetros, então é 17 centímetros. Se eu descobrir aqui minha hipotenusa, que é 17 centímetros, ela vai ser 17 centímetros nos meus dois triângulos, né? Só estou colocando aqui para a gente poder ilustrar melhor, então, cada um desses casos. E vamos fazer aqui, então, olha. Vou fazer aqui, separar aqui de preto essa parte aqui. E o seno, então, vamos fazer, no caso, todos os valores de A, eu vou fazer de verde. Então, olha, o seno do ângulo A é igual ao cateto oposto. O cateto oposto, no caso, ao ângulo A é o valor 15, dividido pela minha hipotenusa, que no caso é 17. Vamos deixar em forma de fração mesmo, não tem problema não. Mas para eu descobrir, então, no caso, o seno do ângulo A, independente do valor do ângulo, eu consigo calcular isso daí, sabendo que o valor do seno é o quê? É cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu posso deixar na forma de fração aqui mesmo, não vai interferir em nada, tá, gente? Então, aqui no caso do cosseno de A, do ângulo A, né, ele vai ser quem? Ele vai ser o cateto adjacente, que é o cateto que está pertinho aqui, no caso, é o valor 8, dividido pela hipotenusa, que no caso é o 17. Então, nós temos aqui 8 dividido por 17, e esse resultado também é o nosso... Aqui eu coloquei centímetros, mas é medida de ângulo isso aqui, então não tem centímetros não, tá, gente? Me confundi aqui. E nós temos aqui ainda a tangente, que no caso a tangente vai ser quem? Vai ser a tangente de A, né, no caso. Tangente de A é quem? É o cateto oposto ao ângulo, que é 15, dividido pela cateto adjacente, ou seja, 15 dividido por 17. Ó, 15 dividido por 8, né? O cateto adjacente é 8. Então, nós temos aí os valores de seno, cosseno e tangente desse meu ângulo. E para continuar, nós temos que calcular ainda os valores de seno, cosseno e tangente quando a gente tiver, então, no caso, os valores de ângulo sendo o valor C, ou seja, quando o nosso valor C
aqui do vértice C for o meu ângulo, eu tenho que colocar ele aqui. Então, se nós temos, então, os nossos valores com base agora no ângulo C, quem que vai ser o cateto oposto? O cateto oposto é o que está do outro lado, no caso é o 8. O cateto adjacente, então, nesse caso, é o valor 15. O seno não é o oposto sobre o adjacente? Então, o oposto é 8, o adjacente não, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente é o valor da tangente. Então, nós temos aqui o cosseno agora de C é quem? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 15 sobre 17. E por último, nós temos a tangente de C, que é igual a quem? A tangente de C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, no caso, é 8 sobre 15. Vocês estão vendo o seguinte, se a gente comparar, no caso, esses três valores aqui, de seno, cosseno e tangente, desse mesmo ângulo, a gente comparando esses três valores de seno, cosseno e tangente do mesmo ângulo, olha, repara que, no caso seno e cosseno, os nossos valores aqui, eles são trocados, olha, o seno e o cosseno aqui, em relação ao ângulo A e o ângulo C, olha, o ângulo A, o seno é igual ao cosseno do ângulo C. Da mesma forma que o cosseno do ângulo A, ele vai ser igual ao seno do ângulo C. E isso sempre a gente vai ter no mesmo triângulo, essa relação aqui. Já a tangente, olha, os nossos valores eles vão ser inversos. A gente vai trocar lá o numerador e numerador de lugar em relação ao mesmo triângulo, tá, gente? A gente pegando os dois ângulos do triângulo que nós temos e fazer essa comparação aí. Ok? Então, a gente tem todos esses valores aqui no nosso exemplo 1. Já o exemplo 2, nós temos a seguinte questão, olha. Para calcular a altura de um prédio, um engenheiro mediu com um teodolito. Teodolito, né, só fazendo um breve parênteses aqui, é aquele aparelho que geralmente esses engenheiros, topógrafos usam, que eles colocam lá no chão, aí eles têm uma lente assim para poder ver. Depois vocês dão uma pesquisada aí que vocês realmente, provavelmente vocês já viram um teodolito aí. Então, olha, para calcular a altura de um prédio, um engenheiro mediu com um teodolito o ângulo que o topo do prédio forma com a linha horizontal é de 45 graus. Sabendo que o aparelho tem 2 metros de altura e está a 25 metros do prédio, qual a altura desse prédio? Então aqui eu tentei já deixar ilustrado para vocês num prédio muito moderno, né, onde vocês conseguem ver que as distribuições aí dos andares, das janelas, estão de forma desproporcional, porque é de propósito, assim, é super tendência na construção civil, mas aí nós temos então esse caso aqui, olha, onde nós temos aqui a gente já consegue ver que todo esse valor, olha, ele já está formando um ângulo de 90 graus em relação à medida aqui, em relação ao chão. Então, nosso valor aqui fica meio que claro, depois que nós montamos isso, que esse valor todo que eu coloquei de azul, olha, ele forma um triângulo. Então, esse valor do triângulo aí, olha, é um triângulo que? Retângulo. Vejam que eu coloquei aqui no cantinho, olha, o valor do triângulo retângulo aqui. Coloquei, né, o nosso ângulo reto aqui no final, nesse cantinho aqui mesmo, olha. Então, se nós temos esse triângulo retângulo, a gente consegue aplicar então essas propriedades de seno, cosseno e tangente aqui nesse triângulo retângulo. Mas vamos pensar o seguinte, as informações que eu tenho é que esse teodolito aqui, ele forma um ângulo de 45 graus em relação ao topo do meu prédio. E a distância em que esse teodolito está do prédio é de 25 metros, além de ele estar a uma altura de 2 metros em relação ao chão. O teodolito estará a uma altura de 2 metros em relação ao chão. Então, o que nós temos que descobrir aqui, nesse caso, é essa medida aqui, olha. Vou falar que é a medida X, que é essa altura aqui em relação ao nosso triângulo primeiro, tá, gente? Então, as informações que nós temos em relação ao nosso ângulo são o cateto adjacente e o cateto oposto. Repara que a medida da hipotenusa, que é essa medida aqui, olha, nós não temos. O exercício não forneceu ela para a gente. Então, nós não temos a hipotenusa. Se nós não temos a hipotenusa, olha, voltando cá no inicinho,
O que a gente pode utilizar ali se nós não temos hipotenusa? O seno, para calcular o seno, nós precisamos da hipotenusa. O cosseno também. A tangente, a gente precisa de quem? Do cateto oposto e da hipotenusa. São os dois valores que nós temos. Então, aqui, nós vamos calcular, né, nós vamos resolver, então, esse cálculo a partir da tangente de 45 graus, onde nós temos o cateto oposto, cat op, sobre o cateto, que é o cat adjacente. Eu vou colocar AD só. Ok, como que eu vou fazer esse cálculo? A tangente de 45 graus, vamos voltar lá na musiquinha, ou então vamos voltar na tabela. A tangente de 45 graus vale 1. Se a tangente de 45 graus vale 1, onde tem a tangente de 45 graus eu coloco o valor 1. O cateto oposto eu chamei ele de x. O cateto adjacente é esse valor, né? No caso é a distância do teodolito até o prédio, que é de 25 metros. Fazendo então uma multiplicação cruzada aqui, olha, nós vamos ter o seguinte: 1 vezes 25 dá 25, ou seja, o x ali vale 25 metros. Então, nesse caso aqui, ele vai valer 25 metros também. Se eu quero, então, descobrir a altura do prédio, eu tenho que considerar o seguinte, que a altura do prédio é o quê? É dessa medida aqui em cima, onde eu estou fazendo em vermelho, até essa medida cá embaixo, que é a altura do prédio, correspondente à altura do prédio. E pegando em paralelo esse outro lado, onde a gente tem o teodolito com o triângulo, nós sabemos que essa medida aqui na parte de baixo, olha, ela tem 2 metros. Já a medida que nós calculamos, ela tem 25 metros. Então, a altura total do nosso prédio é quanto? É 25 metros que nós encontramos, mais os 2 metros, que é a altura do teodolito, que dá um total de 27 metros. Ou seja, qual é a altura do prédio? Então, esse prédio, né, ele tem uma altura de 27 metros. Um prédio tão moderno quanto esse aí, olha, 27 metros de altura, com base nesses cálculos aí. Então, realmente, para a gente poder calcular a altura de prédio, a gente não precisa de colocar lá, realmente pegar uma régua e sair medindo ele lá, ó, a parte lateral dele lá para poder medir toda a altura. Não. Com cálculo baseado aí na trigonometria, utilizando triângulo retângulo, a gente consegue também fazer esse cálculo aí. A questão 3 que nós temos, a nossa última questão aqui é: a figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento, com uma de suas extremidades fixadas no solo e a outra fixada a uma distância de 0,8 metros do topo de um mastro de bandeira. O ângulo formado entre o cabo e o solo é de 36 graus. Então, nós temos a figura aí, olha. E o exercício quer saber o seguinte: sabendo que seno de 36 graus é aproximadamente 0,59 e que cosseno de 36 graus é aproximadamente 0,81, o comprimento total do mastro em metros é aproximadamente... Então, como que a gente vai calcular isso? Olha, a própria figura que a gente tem aqui, ela já está ilustrando o quê? Ela já está dando para a gente, olha, um triângulo retângulo. Onde, nesse triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, nós temos o nosso ângulo aqui de 36 graus e nós temos a medida que eu preciso de descobrir, que é x. Ou seja, se o ângulo está aqui de 36 graus, essa medida x aqui, ela está do lado oposto, não é? Se ela está do lado oposto, ela significa o quê? Que ela é o cateto oposto. Ou seja, nós precisamos de calcular quem, então? É o seno ou cosseno? É o seno de 36 graus. Repara que no exercício ele deu tanto o seno quanto o cosseno. Isso significa o quê? Que se realmente a pessoa não souber diferenciar o seno do cosseno, esse é uma questão que realmente a gente pode fazer ela de forma errada. Porque a gente precisa de saber, então, que no caso do seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e que o caso do cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente vai estar falando já, então, do cosseno. Então, se nós temos esse valor aqui para o seno, é só a gente realmente calcular aqui, então, onde? O seno de 36 graus, o exercício já deu, é de 0,59. O cateto oposto, ele mede x, que é esse valor aqui, olha. A hipotenusa, ela mede 10 metros. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui nesse caso, olha. Onde nós teremos o seguinte: x é igual a 0,59 vezes 10, dá 5,9 metros. Olha só,
Não dá vontade de marcar a letra A? Porque nós já chegamos no valor aproximado ali. Porém, o exercício ele quer saber o quê? Ele quer saber a altura, né, do chão, no caso, até o topo aqui da bandeira, para realmente medir todo esse mastro. E olha, a própria figura ela já deixou separada, onde aqui mede 5,9 metros, que nós descobrimos, e a parte de cima ali mede 0,8 metros ainda. Ou seja, nós temos que somar então esses valores de 5,9 mais 0,8 metros para descobrir então a altura total do mastro, onde vai ser de 6,7 metros. Agora sim a gente tem a nossa resposta, que é a alternativa B. Então aqui a alternativa B é a resposta correta para esse exercício aqui. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Né? Espero que tenha ficado bem claro essas ideias de seno, cosseno e tangente, o que significa cada um deles, como que a gente vai utilizar cada um deles. E é isso. A gente se encontra então na próxima. Bons estudos e, pessoal, tchau!